Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra Através do Espelho e o que Alice encontrou lá, tá? Essa é uma obra fantástica, né? Ela é a continuação, podemos assim dizer, da grande obra Alice no País das Maravilhas, né? De Lewis Carroll. Essa obra aqui, né? Alice Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá, também foi feito pelo mesmo autor, pelo Lewis Carroll, o mesmo autor da obra Alice no País das Maravilhas, né? Bom, o nome do autor era Charles Ludwig Dodgson, né? E ele foi conhecido como Lewis Carroll, né? O Alice no País das Maravilhas, que a gente tratou no livro anterior, né? As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, foi uma obra publicada em 1865, né? Já a obra Alice no País do Espelho, ou simplesmente Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá, foi uma obra de 1871, tá certo? Bom, nessa obra, né, através do espelho, a Alice então ela tá no quarto dela, tá na casa dela, né? Ela tá brincando com a gatinha de estimação dela e com os filhotinhos da gatinha de estimação dela, enfim. E, né, tava jogando xadrez, né, de alguma maneira com a gatinha, né? Aí de repente, né, ela se viu, né, no espelho, né? E ela atravessou o espelho, né? Ela entrou no espelho que estava no quarto dela. Ela atravessou o espelho, né? E de repente ela viu o mesmo quarto dela, né? O jogo de xadrez dela, só que tudo meio bagunçado, meio desarrumado. As peças do tabuleiro de xadrez estavam tudo meio desarrumado. Ela foi lá ver o que estava acontecendo, né? E quando ela pegou algumas peças de xadrez que estavam no chão, ela pegou uma assim, de repente a peça gritou ai, né? E ela foi olhar e a peça tinha vida própria, né? Falava, se comportava, enfim, e ela colocou uma ali em cima. E é aí que começa a aventura dela mesmo, né? Porque daí ela começa a interagir com essas peças de xadrez, né? Começa a conversar com essas peças de xadrez e ela observa que ela está ainda na casa dela, só que a casa dela está ao contrário agora, né? Então o que que ela faz? Ela resolve sair, né, pela porta, né? Atravessa a atravessa a escadaria, né, que separava o quarto dela das outras partes da casa, desce a escadaria e vai até um jardim. E aí, né, lá naquele jardim, ela começa a conversar com as flores que estavam naquele jardim, com as rosas, com as flores que estavam naquele jardim, né? E, né, ela começa a conversar com a dama, né, a rainha, né, a rainha, que aparece na porta como se fosse no monte, que, numa espécie de elevação que havia naquele jardim. E à medida que vai se desenvolvendo a história, e à medida que vai se desenvolvendo a história, a Alice se vê, né, num jardim, né, ela entra naquele jardim e, né, à medida que ela vai entrando naquele jardim, é como se fosse um grande jogo de xadrez, né? Tudo ali obedece uma esquematização própria de um jogo de xadrez. Não é que o chão, né, esteja com enxadrezado, né, nem nada do gênero, né? Mas parece como se fosse um jogo de xadrez, a maneira como a história se desenvolve, entendeu? Tanto é que no final a Alice vai na última casa, né, na oitava casa, e se torna rainha, né? Então é engraçado isso, porque é um jogo de xadrez. Quem joga xadrez, né, sabe que se um peão, né, ele vai até o final, né, da trilha, ele no final, quando chega na oitava casa, ele pode ser promovido a várias peças. A tradição, né, faz com que a maioria dos jogadores decidam que o peão vai se transformar numa dama, né, numa rainha. Né. Na língua portuguesa nós chamamos de dama, né, a peça, mas na língua inglesa eles chamam de rainha, que é queen. Por que aqui no Brasil se chama dama e por que em outros países como Estados Unidos e Inglaterra se chama queen? E até em outros idiomas. Por um motivo muito simples, por causa da anotação, né, do xadrez. Né? Se você quiser anotar os movimentos de uma peça do jogo de xadrez, tu tem que colocar em letra grande o nome da peça e do lado colocar a casa em que aquela peça está localizada. Só que tem um pequeno detalhe: o rei, né, é uma palavra que começa com a letra R.
Rainha também é uma palavra que começa com a letra R. Então, se tu anotar R, né, porque na anotação do xadrez tu tem que colocar a letra inicial do nome da peça em maiúsculo, como é que tu vai saber se trata do rei e da rainha quando tu vê no jogo de xadrez escrito simplesmente R, né? R4, R8, R não sei o que. E aí, como é que ficaria? Então, para evitar esse tipo de problema, o que eles fazem? Eles simplesmente vão lá e colocam, né, e substituem a palavra rainha, aqui no Brasil e nos países de fala latina, substituem a palavra rainha pela palavra dama, né, que daí eles sabem, né, que quando é a letra D que está ali, significa que é a dama. Né, se a dama, por exemplo, na casa 5 vamos supor, então se sabe que a dama se movimentou até a casa 5, né? Então se coloca D5, né? Quando é o rei, se coloca R5, né? Já na língua inglesa, né? Rei e rainha na língua inglesa são palavras formadas por letras iniciais diferentes. Rei na língua inglesa é king, né? E king na língua inglesa se usa a letra K, né? Já rainha na língua inglesa é queen, que se usa a letra Q. Então lá não tem nenhum problema, entendeu? É só colocar K8, aí todo mundo sabe que o rei está na casa 8, ou colocar Q8, aí todo mundo sabe que é a rainha que está na casa 8. Então por causa disso, né, é que no Brasil se usa chamar a dama, né, a rainha, de dama no jogo de xadrez, ao invés de rainha, que seria o termo correto, né? E nos Estados Unidos e em outros países se chama rainha, queen, tá certo? Agora vocês sabem por quê. Então, foi um desafio, é um desafio muito grande para as editoras que traduzem Alice no País das Maravilhas, porque e aí, né? Eles vão traduzir, né, que a Alice se tornou numa rainha, ou eles vão traduzir que a Alice se tornou numa dama? Se tu fizer a transferência cultural, né, do jogo de xadrez dos Estados Unidos para o jogo de xadrez brasileiro, as notações do jogo de xadrez dos Estados Unidos para as notações brasileiras do jogo de xadrez, tu teria que dizer que a Alice se transformou numa dama, né, quando chegou na casa 8, e que ela teve que interagir com outras damas, né? Já nos Estados Unidos seria rainha. Então as editoras aqui no Brasil, elas mantiveram, né, a palavra rainha, né, no que diz respeito a Alice no País do Espelho, né, através do espelho. Então se diz ali que a Alice no final se transformou numa rainha e se encontrou com outras rainhas, porque uma dama não necessariamente usa uma coroa. E no texto, né, aparece Alice usando uma coroa. Então ficaria muito estranho, né, botar uma dama usando uma coroa. Então veja como às vezes os coitados dos editores têm que passar um pouco de trabalho, né, com esses textos do original inglês para o português, do espanhol para o português, do russo para o português. Imagine então textos como os do Dostoiévski, né? As obras do Dostoiévski lá que são escritas em russo, imagina quantas transferências culturais um editor tem que fazer, um tradutor tem que fazer. Meu Deus, né? São heróis, né? O pessoal que trabalha com edições são heróis, né? Então tem algumas frases aqui da Alice no País do Espelho, né? Através do espelho, melhor dizendo, que eu até fiz questão de anotar, né? Tem uma parte ali que ela fala ali, correr sem sair do lugar em uma espécie de jogo de xadrez. Só que no caso do jogo de xadrez, né, a peça ela não sai do lugar necessariamente, né? Ou melhor, ela corre e de fato ela sai do lugar. Então isso daqui que a Alice falou, olha só o que a Alice disse aqui para nós. Que terra mais pachorrenta, comentou a rainha, pois aqui, como vê, você tem de correr o mais que pode para continuar no mesmo lugar. Se quiser ir a alguma outra parte, tem de correr no mínimo 2 vezes mais rápido. Interessante que aqui, na época em que o Lewis Carroll escreveu, né, a obra Através do Espelho, né, e o que ali se encontrou por lá, não existia uma coisa chamada esteira, né, que é muito utilizada nas academias hoje. Então, essa parte do texto parece fazer uma previsão, né, das futuras esteiras, né? Digamos que poderíamos muito bem chamar isso daqui de uma espécie de profecia, né? De que no futuro haveria a possibilidade de alguém correr sem sair do lugar, que é o que acontece nas esteiras das academias, né? De musculação, de exercícios físicos e coisas do gênero. Bem interessante isso. Tem uma parte em que a Alice ela entra no bosque do esquecimento. É interessante porque
Quando a Alice ela entra no Bosque do Esquecimento, ela estava correndo atrás de um cervo, né, um animalzinho, e ela, quando ela entra na Terra no Bosque do Esquecimento, ela se esquece do nome dela, ela se esquece do nome das árvores, ela se esquece do porquê que aquele animalzinho estava correndo, e o próprio animalzinho se esquece quem ele é. Então, entrando no bosque, a primeira coisa que a Alice perde é o nome. Isso eu achei muito interessante. A primeira coisa que a Alice perde no Bosque do Esquecimento é o nome dela, né? Então, por quê? Porque perdendo o nome, não tem mais como você se identificar com nada, não tem como você se localizar no espaço, não tem mais como você se localizar no tempo. Você está totalmente neutro, entendeu? Você não pode nem dizer eu gosto ou eu não gosto de tal e tal coisa, entendeu? Porque não havendo uma linguagem, perde-se tudo. Então, o forte mesmo do Bosque do Esquecimento, para que ele pudesse gerar o esquecimento nas criaturas que passassem por ali, era a anulação da linguagem dessas criaturas. Isso eu achei muito interessante. Depois tem uma piada muito boa, né, que é contada aqui ao longo desse texto, né, que está aqui, vejamos. Esse texto é um texto muito interessante, né, que o Lewis Carroll escreveu já faz um bom tempo. Né. A piada é muito boa, olha só. Né, que a rainha vermelha e a rainha branca, conversando com a Alice, né, vão fazendo perguntas para a Alice do tipo: Alice, você sabe a adição? Perguntou a rainha branca. Quanto é 1 mais 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 1? Não sei, disse Alice. Perdi a conta. Não sabe a adição. A rainha vermelha interrompeu em forma de conclusão. Né? Não sabe a adição. Cheguei a essa conclusão. Sabe fazer subtração? Subtraia 9 de 8. 9 de 8 não posso. A Alice respondeu muito rapidamente. Mas não sabe subtração, disse a rainha branca. Sabe fazer divisão, Alice? Divida um pão por uma faca. Qual é o resultado disso? A Alice disse: suponho. Bom, a Alice estava começando, mas a rainha vermelha respondeu por ela: pão com manteiga, é claro. Tente outra subtração. Tire um osso de um cachorro. Resta o quê? A Alice refletiu. O osso não restaria, claro. Se eu tirei ele, e o cachorro não restaria também, viria me morder. E tenho certeza de que eu não restaria, né? Então acha que não restaria nada, disse a rainha vermelha. Acho que essa é a resposta, respondeu Alice. Errada como de costume, disse a rainha. Restaria a fúria do cachorro. Mas não entendo como, disse Alice. Ora, olha aqui, gritou a rainha vermelha. O cachorro teria um ataque de fúria, não teria? Talvez tivesse, respondeu Alice cautelosa. Então, se o cachorro desaparecesse, a fúria restaria. A rainha exclamou triunfante. Então é uma piada quase em forma de filosofia, né? Se tu tira o osso do cachorro, né? Um osso menos um cachorro, o que que dá? Né? Se tu tira o osso do cachorro, o que que fica? Né? Aí a Alice disse, depois de um tempo ela deu a entender que não sabia. Aí a rainha disse, né? Ah, resta a fúria. Porque mesmo que o cachorro não estivesse ali, a fúria que ele sentiria por ti continuaria, mesmo ele não estando mais ali. Então, quer dizer, é uma brincadeira que ela faz, né? Ao longo do texto tu tem várias brincadeiras desse tipo, né? Então, depois, né? Depois de um tempo, tu tem um cavaleiro, né? A Alice, ela se encontra com vários personagens, né? E no final, né? Ela encontra um cavaleiro, né? Esse cavaleiro, né? Ele é um cavaleiro desastrado que sobe várias vezes no cavalo e cai várias vezes, né? Vai até uma partezinha e cai, vai até uma partezinha montada no cavalo e cai. E, né? Depois de um tempo, né? A Alice se despede dele com lágrimas nos olhos, né? E ele vai devagarinho indo embora, assim. Aquela é a cena mais triste dessa obra, né? Através do espelho, né? Termina, na verdade, da mesma maneira que Alice no País das Maravilhas, né? A obra Através do Espelho que Alice encontrou por lá. Termina da mesma maneira que Alice no País das Maravilhas, né? Ou seja, Alice estava sonhando. No final, o que a Alice vê é o quarto dela, com a gatinha dela, com as coisinhas dela. Quer dizer, não vê nada de anormal, né? Esse texto, então, né, Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá, ele trabalha bastante a questão da linguagem, né? Foi a última obra, né, escrita por Lewis Carroll, né, que obedecia a esse ritmo de Alice, né? Uh, eu, sinceramente falando, eu gostei bastante dessa obra, né, Através do Espelho, e eu acredito que essa seja uma obra, né,
que não é muito valorizada, né? Exatamente porque as pessoas, elas geralmente quando pensam em Lewis Carroll, elas pensam na obra, né, Alice no País das Maravilhas, né? Porque das duas obras, a mais famosa, né? Olha aqui os personagens que aparecem, ó, né? É muito engraçado esses personagens aqui, ó. Então, é uma obra que não é muito valorizada, né? Exatamente porque geralmente quando as pessoas pensam em Alice, pensam em Lewis Carroll, eles automaticamente pensam na obra Alice no País das Maravilhas, né? Eles muito pouco, né, pensam na obra Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá. Eles não sabem exatamente sequer da existência de uma continuação para a obra Alice no País das Maravilhas, né? Então é uma coisa assim, ó, formidável mesmo, formidável, tá? E é a minha, eu sugiro muito, né, que vocês leiam essa obra, Alice no País das Maravilhas e Alice no País do Espelho. Essa edição, né, feita pela editora Zahar, é muito bonita, né? Capa dura, né? Aí tu abre assim, tem essas páginas aqui em roxo, coisa mais bonita assim, ó. Eu achei muito bacana isso daqui, né? Dá um ar de respeito para a obra, né? Valoriza bastante a obra, né? E no final também, né? Tu tem esse, isso daqui é uma espécie de página dura que tem, né? Que valoriza bastante a obra. A contracapa também é dura, né? É uma edição bolso, né? Bolso de luxo, né? Uma edição bolso de luxo, né? Muito bonita mesmo, né? Aqui a figura do gato, né? Esse gato. Então tu tem atrás também, ó, aqui atrás tu tem bastante, né, essa questão da página roxa, né, um rosa meio arroxeado, né. Então é uma obra fantástica, né, e algumas editoras valorizam bastante a maneira como o texto é apresentado ao leitor, e isso eu acho uma coisa muito bacana mesmo, né. Essa daqui é um exemplo, né. Existem outras versões que não têm essa valorização da maneira como o texto é apresentado, né? As páginas, né? A maneira como as páginas são apresentadas. Tem editora que não valoriza muito, né? Então tá aí, pessoal, né? Eu não contei muitos detalhes dessa obra porque eu quero que vocês leiam essa obra, né? A obra Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá, né? Porque a maioria só leu a obra Alice no País das Maravilhas, mas nunca leu essa obra que seria o volume 2, digamos assim, da obra Alice no País das Maravilhas. Assim como na obra Alice no País das Maravilhas, a obra Através do Espelho, né, é uma obra que, de alguma maneira, ela representa o lado psicológico, digamos assim, da mente de uma criança, né? Então, muitos personagens que tu tem aqui seriam os medos de uma criança, o pavor de uma criança, a alegria de uma criança, enfim, tem várias questões emocionais sendo antropomorfizadas através desses personagens que estão aqui, né? E que refletem bem a mente de uma criança, a psique, né, de uma criança, né? Então, porque a personagem principal, além de ser uma criança, ela estava dormindo. Então, quando tu lê essa obra, de alguma maneira tu está entrando na mente dela, porque ela estava dormindo. Então, tu está lendo a descrição do sonho dela, tá certo? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, né? Leia bastante essa obra, além, né, da profecia, entre aspas, que esse livro tem, né, sobre a existência de esteiras, né, esteiras ergométricas, enfim. Existem vários outros detalhezinhos misteriosos que eu não contei aqui, né, que eu deixei o melhor para quando você ler você descobrir, né? Muitos mistérios aqui, tá certo? Então, mais uma vez, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscrevam, né? Muito obrigado para quem está se inscrevendo, comentando, compartilhando, né? Vamos valorizar bastante a literatura, a filosofia, a teologia. Vamos ler bastante obras, né? Vamos tirar os livros das nossas prateleiras e ler, né? Porque isso faz parte de uma ótima vida, né? De uma boa vida mental, intelectual e até psicológica, enfim. Né? Vamos valorizar os livros. Né? Ainda existe uma coisa chamada livro, né? Que a gente precisa aprender a valorizar. Tá certo? Um forte abraço, até mais.